Olá, olá pessoal, muito boa tarde a todos, bom dia, boa noite, dependendo do fuso horário em que estiveres a ver o vídeo. Estamos de volta ao nosso programa La Graça Podcast. Hoje teremos um episódio fantástico, vamos aprender sobre espiritualidade. Teremos um grande convidado, então fiquem atentos. E pedir perdão a todo mundo que esteve à espera durante esse período que tivemos ausente. Estamos a fazer manutenção dos materiais. Mas agora já pegamos e não vamos largar mais. Então, fiquem ligados, La Graça Podcast. Olá, olá a todos pessoal, estamos de volta no nosso programa La Graça Podcast. Já estamos com o nosso grande convidado, Luiz Gabriel. Como é que estás, mano? Graças a Deus, estou bem, e você? Também estamos bem aqui no nosso programa. Tens aí alguns minutos para poder estar apresentando a pessoa que vai estar aqui contigo. Olá pessoal, Pai do Senhor. Como já falaram, meu nome é Luiz Gabriel, tenho 21 anos, sou pregador da Palavra de Deus, pertenço à congregação Kairos de Deus Ezequiel, na qual tenho a honra de ter o pastor Bozete Biete. Acho que é tudo. Amém, amém, amém. Muito bom. Então, pessoal, hoje temos aqui o Luiz Gabriel. Ele vai falar-nos sobre espiritualidade, né? Sim, Espiritualidade. espiritualidade. Então, eu também estou curioso para aprender. Então, Luiz, abrindo já aqui algumas cubas, o que é espiritualidade? Dando já aqui um básico conceito. Olha, espiritualidade é viver consciente que há algo além daquilo que a gente consegue ver. Uhum. E nós não podemos falar de espiritualidade sem antes passar na santidade. Ok? Porque não há espiritualidade sem santidade. Creio que este é um programa cristão, né? Uhum. E todo mundo sabe que eu sou pregador, então eu vou me referir mais no lado cristão. Quando nos referimos no lado cristão de espiritualidade, imaginamos alguém espiritual, é alguém que tem uma vida regrada com Deus. Alguém que anda na santificação. Ok. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar Deus em espírito e em É verdade. verdade, sim, sim. Porque Deus é espírito. Ok, Então ok, é mais ok. ou menos. Então, estamos a dizer, viver ou ser espiritual tem que ser primeiro santo, tem que ter Primeiro ser santidade. santo. Sim. O que é mais ou menos ser santo? Vamos aí, porque eu acho que a nossa sociedade confunde muito. Aquele que Santidade, às vezes sim, perfeição. vai na igreja, depois fora faz uma outra coisa. Para ele é santo, quando volta e pede perdão. Então fala um pouco de santidade. Primeira de Tessalonicenses 4:7. Não vos chamou Deus para a imundícia, mas sim para a santificação. Amém. Primeira de Pedro 1:15. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede santo vós também tudo o que fizerem. Amém. Olha, muita gente confunde santificação e perfeição. Perfeição é ausência de falha, onde não há erro, não tem nada negativo, e isso é só Deus. Desculpa falar isso, Uhum. mas é só Deus que é perfeito. Amém. E santificação, ou alguém que é santo, essa pessoa pode errar, mas essa pessoa não está inclinada no pecado. Ok. Eu posso, olha, a gente é humano. Uhum. A gente, enquanto nós estivermos aqui, enquanto Jesus não voltar, a gente está sempre sujeito a pecar. E agora, o santo, ele pode pecar, mas não tem uma vida de pecado. A Bíblia fala de Davi. Davi pecou, mas Davi não viveu pecando. Uhum. Então, ser santo é isso. Você pode pecar, mas aquela pessoa não permanece no pecado. No pecado, ok. No mesmo pecado todos os dias. Sim. É o que acontece na nossa sociedade, as pessoas. Infelizmente. Ok, ok. Agora, fala-nos de uma pessoa espiritual. Nós queremos saber o que é uma pessoa espiritual. Convives com esse tipo de pessoa? Conheces pessoas assim que podes dizer que não, essa é uma pessoa espiritual? Epá. Uma Convives? pergunta muito boa, né? Uhum. Olha, infelizmente, nem tudo Deus nos revela. Uhum. Nesse momento eu estou aqui, eu posso falar que eu sou alguém espiritual, porque eu tenho uma vida regrada com Cristo. Eu é que estou a falar, e quem garante que eu sou? Então, mais fácil eu falar de mim, do meu Deus, do que estar aqui a citar Estas pessoas. pessoas, sim, sim. Porque eu posso falar, eu conheço, pelo menos 90% de pessoas que eu ando com eles são totalmente cristãos. Amém. Em tudo, logo que você vê para aquela pessoa, você consegue notar que ele é cristão. Pelo seu comportamento, pela sua atitude, pela forma de andar, pela forma de se apresentar e tudo mais. Mas é aquilo que eles mostram ser. Amém. Então, ser espiritual não é basicamente na forma que a gente se apresenta, na forma que a gente fala. Um exemplo disso é mesmo eu.
eu sou alguém que eu posso ir na igreja, eu não uso fato e gravata. Eu uso a roupa que não como me sentir confortável. E muitos vão naquela, mas como é que o fulano não usa? Esse Yeah. tipo ainda está mais inclinado para o mundo. Não. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que o cristão, em que alguém que tem uma vida de santificação, em que alguém que é espiritual é mais definido pela forma que ele se apresenta. Ok. Isso, infelizmente, não nos define mesmo. Não nos define mesmo. Agora, tocaste aqui num bom fator que é a apresentação, né? Vamos falar assim. Na igreja, normalmente, as pessoas valorizam mais aquele que vem de fato e gravata, Sim. aquele que tem um carro, aquele que na igreja manifesta ou isso, aquilo. Agora, fala-nos um pouco de pessoas que... Qual é a diretriz, a direção que esse tipo de pessoa está a tomar na igreja? Não entendi bem a pergunta. Tipo, E qual da pessoa que se apresenta ou da não, pessoa da pessoa que vê? considera, tipo, eu só te considero porque Sim. você usa fato e gravata. Porque você, na oferta, dás bué de dinheiro, faz bué de... Isso aí, muita maracutaia. Então, falando um pouco Não sobre ouvi esse tipo de falar muito. pessoa. Em resumo, essa pessoa não tem uma maturidade espiritual. Ok? Porque eu falo assim, há pessoas que o seu trabalho na igreja não pregam, não louvam, não têm assim diretamente, não estão conectados diretamente com a obra de Deus. Uhum. Se calhar são simplesmente protocolos, muitos deles só limpam o quarto de banho, mas têm mais intimidade com Deus em relação às pessoas que ficam no altar. Amém. Intimidade com Deus não se revela na roupa, nem naquilo que a gente faz na igreja, mas sim no nosso interior com Deus. Amém. Porque há muitos que mostram na igreja, fato é aquele, olha, eu fico no meio às vezes em que você vai pensar duas vezes. Você está chegando naquele meio, você vê as pessoas que não, esses estão no top, vestem bem, você vai olhar para ti, mas você tem que entender que não é a roupa que te define. E você está naquele meio, você vai ver que as pessoas, que eles próprios, o jeito que eles se apresentam, eles também estão a te respeitar muito. Ok, isso quer dizer, a roupa não tem nada a ver. A roupa não tem nada a ver. Amém. Infelizmente, nós somos muito julgados por isso. Eu, se ver os meus vídeos anteriores, eu tenho um cabelo mais grande. Yeah. Eu tinha que cortar porque estavam sempre a me falar, corta teu cabelo. Tem uma jovem até que já chegou de me puxar e disse que Deus me disse para falar para ti, para você cortar o cabelo. Então isso pode te levar no inferno. Eu falei, até cabelo. Até mesmo o cabelo vai me levar no inferno. Então, às vezes, a falta de discernimento e maturidade espiritual nos leva a errar muito. Ok. Nos leva mesmo a errar muito. Agora, tocaste aqui num ponto também que eu queria que esclarecesse um pouco sobre intimidade. Sim. Intimidade na igreja. Vamos fazer assim, vamos separar os grupos na igreja. Na igreja tem os servos, os ministros, os adoradores, os protocolos, os demais grupos. Normalmente, para pessoas que não têm muita maturidade espiritual, assim como disseste, eles podem classificar da seguinte forma. Que as pessoas que são servos, pessoas que adoram, os ministros e tal, são as pessoas que têm mais intimidade com Cristo, e os protocolos, ou os outros grupos mais afastados, são as pessoas que não têm. Será que isso é verdade? Na real, não. Então, como é que funciona? É assim. Muitos, primeiro eu vou dar o meu parecer. Muitos têm aquela de definir que não, o pastor em si é um anjo maior da igreja. Eu até posso não discordar com isso. Mas, como eu disse lá no início, há pessoas na igreja que não são pastores, não são consagrados, mas têm mais intimidade com Deus em relação até o pastor. Tem mais intimidade com Deus. Só que, às vezes, a consagração, porque o título que o homem vai atribuir foi consagrado como pastor. Eu, pelo menos, sou apenas um... Como é que se diz? Um cooperador. Se me meterem no lado de alguém que já é consagrado como obreiro, consoante a igreja, a política que a igreja cria, muitos vão pensar que não, se calhar ele se converteu primeiro, se calhar ele tem mais intimidade, se calhar ele serve mais. E não é isso. Não é isso. É como eu disse, intimidade com Deus não se revela pelo cargo que a gente ocupa na igreja. Não se revela nisso. Mas infelizmente nós temos muito dessa de querer colocar níveis espirituais na igreja. Na real acontece. E é verdade, os níveis espirituais de cada um, o crescimento espiritual é totalmente diferente. Okay. Mas essa de colocar, porque não, por exemplo, como é pastor vai no seu primeiro, não. Quantos relatos já ouvimos que pastores estão a matar ovelhas? Eu não vi, né? Mas eu já estive numa igreja em que o próprio pastor se envolveu com a ovelha. Eu não vou falar que esse pastor tipo, tem mais intimidade, não. Okay. Infelizmente, ele é humano, errou, mas não podemos definir porque é consagrado, porque é obreiro, porque é diaconisa. Não, intimidade com Deus não é isso. Até porque lá no céu, nós não vamos nos classificar por isso.
Por isso que Jesus vai falar naquele dia: se afastem de mim, vós que pratiquem a iniquidade. Uhum. E muitos vão falar: Senhor, mas nós não profetizamos. Quem são esses que profetizaram? Quem são esses que pregaram? São aqueles que muitas das vezes estão mesmo na linha de frente na igreja. São Amém. mesmo aqueles que sentam no altar. São mesmo aqueles que estão a servir diretamente a Deus. Amém. Amém. Mas, Amém. desculpa, mas diante dos homens, eles mostram que estão a servir a Deus. Mas diante de Deus, não estão a servir nada. Você me fala assim: não adianta tu seres aprovado pelos homens e seres reprovado com Deus. Amém. Ou para Uau. Deus. Amém. Amém. Muito bom, muito bom. Agora, vamos por uma pausa aqui, né? Sim. Luiz Gabriel, eu queria saber desde quando é que você começou a dedicar a tua vida, a tua juventude na obra do Senhor? Quando é que começou? Como é que surgiu? Como é que foi? Primeiro, bem me lembro, 2022. Uhum. 2022. Até porque a minha mãe sempre me levava na igreja, desde criança, mas eu nunca fui assim tão ligado mesmo na igreja. Ok. Nunca fui tão ligado na igreja. Eu me lembro a primeira vez que eu decidi mesmo servir Deus verdadeiramente, porque eu dava muito. Olha, Muita as pessoas que barra. me evangelizavam tinham mesmo. Era o mesmo de Deus. Eu fui já no culto da juventude para ir jogar bola. Oh, E eu fui já andar a jogar bola. E hoje eu vejo que, tipo, perdi muito tempo. Às vezes eu falo que se eu soubesse o tempo que estava me evangelizar, se eu poderia servir, eu digo que a minha intimidade com Deus hoje estaria no outro nível. Mas respondendo a sua pergunta, uhum. eu comecei a servir a Deus no ano de 2022. Também foi o ano que eu fui batizado, dia 5 de maio. Eu comecei a servir a Deus porque, eu me lembro, foi num sábado. Eu estava com um jovem, a gente dormia na igreja. Uhum. A gente estava para ir numa festa. Então, nós temos que dispensar a juventude mais cedo. Fizemos tudo bem rápido, parei em casa e Ok. nós temos que ir na festa. Só que chegando na festa às 22 horas, eles alteraram o horário. Tinha que começar 0 hora. Uhum. Nós dormimos na igreja, vivemos distante, então vamos embora. O que acontece é que não tinha mais táxi nem moto. O que é que nós vamos fazer? Começamos a caminhar. E o que nos chamou mais atenção é que era um bairro que tinha muitos delinquentes. E os jovens estavam mesmo na rua, formando um grupinho, e eles nos chamavam, a gente ignorava. Mas a gente admirava como é que eles não vinham atrás de nós, sabendo que estamos apenas dois, e eles estão um grupo. Sim. E aí o Espírito Santo começou a nos tocar. Quando nós chegamos na igreja, a gente sentou e decidiu mesmo, a partir daí, levar a vida com Cristo. Não quer dizer que aí não desviei, não quer dizer que aí não me afastei, porque às vezes nós vamos tomar uma decisão, não. A partir de hoje eu vou começar a servir. Uhum. Mas infelizmente nem sempre é assim. Começamos a nos focar, fui batizado, depois houve um montão de problemas. Infelizmente se afastei mais da presença de Deus. Até porque quando eu criei a minha conta no TikTok, eu não pertencia a nenhuma igreja. Eu servia mesmo só assim. Levava a minha vida de santificação, buscava Deus sozinho. Até que Deus começou a me tocar. Você tem que cear, você tem que viver união, você tem que ter um pastor. Eu quando estava a passar por uma luta, era mesmo só eu e Deus. Eu não tinha ninguém para desabafar. Amém. Não tinha mesmo ninguém para desabafar. E eu me lembro que me levou também a criar a minha conta no TikTok, é que já há muito tempo eu fiz uma promessa a Deus. Eu disse: Deus, eu vou trazer 3.000 almas para ti. Meu Deus. Vou trazer 3.000 almas para ti. Mas eu não estou na igreja, não vou na rua pregar. Como é que eu vou fazer isso? Aí me veio a ideia de criar o meu TikTok. Eu comecei. Também foi algo que me trouxe muita dor de cabeça. Já sofri muito. TikTok não é fácil. Mídia mesmo em si não é fácil. Sim. E aí, a partir daí, eu comecei a criar. Faço os teus vídeos. Começaram aí. Graças a Deus, hoje eu estou aqui. Tenho uma igreja. Tenho um pastor. Tenho irmãos. E Deus preparou todo o meu caminho. Amém, amém. Agora, teve uma parte que eu destaquei muito no que estavas a dizer sobre te consagrar, ou começaste a meter sério a tua carreira ou a tua missão 2022. Foi aí que eu decidi. Sim, foi aí que tu Deus, decidiste, sim. 2022. Né? Depois você ficou a pensar se eu aceitasse as evangelizações que me faziam mais tempo. Você não achou, nunca chegaste a pensar que o objetivo de Deus te trazer só aquele tempo era porque talvez irias ganhar uma maturidade diferente, tipo, de 2022 para frente do que de anos atrás?
Também digo que sim, eu digo que essa forma de falar é uma forma só de tentar ir buscar o tempo que eu perdi. Yeah, Sim, porque então nós devemos respeitar cada etapa, cada processo que Deus coloca. Se várias vezes alguém falou para mim da palavra de Deus e eu ignorei, só em 2022 que eu decidi aceitar Jesus, é porque era a mesma vontade de Deus. amém. Sim. Amém, amém. Muito bom. Então, pessoal, tomem nota que, olha, é algo incrível. Agora, eu quero falar sobre alguém que quer entrar no mundo espiritual. Tipo, eu não frequento a igreja, nunca frequentei igreja, não conheço Deus, não conheço nenhuma igreja, não vou em nenhuma igreja, mas eu decidi que quero entrar no mundo espiritual, né? Quais são as primeiras etapas, os primeiros desafios que eu supostamente possa correr, que possa ser padrão para poder entrar no mundo espiritual? Como é que eu posso? Num sentido geral, tem dois pontos aqui muito importantes. Uhum, Ou Deus vai se apresentar para você, ou você tem que se apresentar para Deus. Quando tentar se apresentar para Deus, olha, é tudo uma etapa. Porque se eu quero ter, como eu posso dizer, uma vida mesmo espiritual, uma vida tremenda com Deus, o primeiro passo é a renúncia. Eu uhum, tenho que renunciar tudo aquilo que me afasta de Deus. Infelizmente, nós queremos estar perto de Deus com coisas que não agradam a Deus. Nós devemos vir a Deus com as coisas de Deus. amém. Quando eu quero ter uma vida de espiritualidade mesmo ativa, estar com Deus, estar com o Espírito Santo e tudo mais, eu tenho que renunciar tudo aquilo que não agrada a Deus. Eu tenho que parar de pecar frequentemente. Parar de pecar em si a gente nunca vai parar. Mas eu Uhum, não tenho que parar de viver uma vida de pecado. Essa foi uma certa de falar. uhum, Tenho que me afastar de amizades que não vão me ajudar a crescer espiritualmente, que é a coisa mais difícil. amém. Tens que parar de fornicar, que é a coisa mais difícil para os jovens. Tens que parar de curtir festas. Tens que deixar o teu comportamento antigo, porque a Bíblia fala que quem tem Cristo nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém. Então, se eu quero estar com Deus, eu tenho que deixar as coisas velhas para trás. O meu antigo comportamento de lutar à toa, o meu vício na bola que me leva ao ponto de não ir na De igreja, despachar os irmãos. tudo isso mesmo tens que deixar. E Ok. quando você começar a deixar esses pontos, porque quando você começa a renunciar já às coisas que te afastam de Deus, você começa a se inclinar pelo lado da santificação. Uhum, Porque a gente só fica perto de Deus quando estamos na santificação. Porque Deus não habita num lugar de confusão, Deus não habita num lugar sujo. amém. E alguém que não tem uma vida de santificação, essa pessoa ainda está num lugar de confusão. Essa pessoa, num sentido espiritual, digamos que essa pessoa ainda está sujo. E quando a gente tira esse lado, a gente sim vai ter uma vida espiritual com Deus. Amém. Mas Amém. também aí outro esquema, também é um processo. Mas é um processo, o Sim. processo demora muito. É? Orar, jejuar, servir, é tudo um processo. Amém, amém. Agora, eu queria que. Eu estava nas redes, no Facebook, e eu vi um tema, estava a dizer sobre o mundo espiritual. Eu deixei para ler um pouco, e eu vi que eles estavam a dizer que o mundo espiritual é o local onde ficam os mortos à espera da ressurreição. Tipo, depois dali eu não continuei, eu parei, mas eu colei porque, como o tema que eu ia falar com o Luiz hoje seria espiritualidade, eu falei, não, eu vou levar esse tema para o Luiz tentar me esclarecer um pouco. Sabe assim, entender? O O mundo mundo espiritual, espiritual é um lugar onde ficam os o local onde mortos. ficam os mortos à espera da ressurreição. Acho que é isso. Se é um lugar onde ficam os mortos, quer dizer que Deus também está lá. Porque Deus é espírito. Deus tem a capacidade e o poder de habitar no mundo físico, Uhum. mas Deus não se apresenta como físico, é no espírito. Então, se o mundo espiritual é um local onde ficam os mortos à espera que Jesus venha e Uhum. definir, não, você vai para o inferno, você vem para mim, você vai para o Uhum. diabo. Então quer dizer que também todos os anjos, todos que estão no espírito estão lá. Então lá, Mas ok. não, mas na real, o mundo espiritual vai muito além daquilo que a gente pode imaginar. Uma coisa que chama muita atenção, tudo que tem no mundo físico também tem no mundo espiritual. Uhum. E tem mais coisas que tem no mundo espiritual e aqui não tem. Por quê? Assim, digamos que algumas pessoas que têm são perseguidas. Uhum. A primeira perseguição, tudo começa no espírito. Até quando Deus quer agir contigo, Deus quando quer te usar, tudo começa no espírito. Por isso que há um contexto que nós usamos muito no lado cristão. Se queres ser usado por Deus, seja sensível no espírito. É por este motivo. Então,
Quando a gente é mais sensível no espírito, Deus também nos usa. Amém. E o mundo, como eu estava dizendo, sem fugir do assunto, o mundo espiritual vai muito além daquilo que a gente pode imaginar. Mas esse ponto que mencionaste, não vou muito de acordo. Apesar que não vou muito de acordo no contexto que ele tentou referir. Uhum. Mas é bem verdade, a pessoa quando morre, deixa de ser físico, fica mesmo no espírito. Ok. Mas esse ponto de que estão aí à espera. Olha, ele não mentiu, se calhar só aplicou num sentido errado. Sim. Ok. Agora, mais um ponto aqui, né? Para falarmos mais um pouco do Luís. A tua família, como é que soubemos, já falaste que a mãe levava-te sempre na igreja e tal. Desde 2022, desde o batismo e a decisão, como é que a família passou a encarar o Na real, Luís? a minha família começou a encarar mesmo de boa. De boa. Yeah, porque eu era aquele jovem que tinha. Era dois tipos de pessoas. Em casa era alguém uau, o filho adorável e tudo mais. Na rua levava simplesmente 70% daquilo que eu era em casa. Ok. O meu nível de estresse que eu tinha em casa, que eu tinha na rua, eu não conseguia levar aquilo em casa. Uhum. Mas após isso, não foi algo que as pessoas falaram tipo, uau, não. Só começaram a ter mais tipo, fulano está aí na igreja, acho que ele precisa disso. É como, há pessoas que você olha para ele e fala, mas você não é cristão por quê? Você mesmo tipo, só te falta Jesus. Eu era Yeah. mais ou menos assim. Então, Ok. como eu disse, eu era tipo dois tipos de pessoas. Na rua gostava muito de confusão, fazia e desfazia, mas em casa era sempre aquele menino obediente que fazia as coisas. Os pais mandam, obedece. Era mesmo um uau. Por isso que quando eu me converti não foi algo que era tipo um escândalo. Minha mãe não deu dois ele falar tipo glória a Deus, houve um milagre, não, porque eu mesmo agia já como se fosse cristão. Ok. Yeah. Eram só algumas falhazinhas. Era só algumas Luís, falhas. oferecemos sempre uma água e Sim, um muito prato. obrigado. Agora, eu quero falar sobre relacionamento, sobre os jovens que se relacionam. Não estamos a falar ainda de relacionamento sexual, mas sobre namoro Uhum. cristão. Fala-nos um pouco sobre isso em ser cristão, no cristianismo. Ser cristão, esse é um tema que é muito debatido. Uhum. Primeiro eu digo que jovem cristão não pode namorar. Uhum. Não pode namorar porque não vou chegar só já para jovem cristão não pode namorar se for para levar uma vida de pecado, chegar no ponto de te afastar de Deus. Uhum. Porque é uma coisa que nós sempre falamos, Deus não une pessoas, une propósitos. Amém. Eu particularmente que tenho aqui, eu também tenho alguém que me complica, eu também tenho a minha namorada, mas eu tenho que entender, eu sempre falo para ela, eu te amo muito, mas não pensa que o amor que eu sinto por ti me tira da presença de Deus, não. Amém. O amor que eu sinto por Deus é maior do que qualquer coisa. É o Deus se me fala agora te deixa, eu vou te deixar, tipo, nunca te conheci. Vai me doer. E já aconteceu isso. Porque eu sempre falo para ela assim, a minha intimidade com Deus vai mais além daquilo. Por que muitas das vezes na igreja tem sempre aquela que não, jovem não pode namorar, se namorar depois de 9 meses tem que casar e tudo mais? É por conta disso, é para não fornicar. É para não fornicar mesmo, porque é uma coisa que eu aprendi. Você se converte, mas os teus hormônios não se convertem. Uhum. Amém. É raro, você pode ser aquele que ora bué, que busca bué, jejum bué. Todos os dias você está sempre num sítio fechado, onde não tem ninguém para vos atrapalhar. O primeiro dia vocês podem orar, segundo, vocês podem orar até um mês. Mas vai chegar mesmo já um tempo que os hormônios vão começar a despertar. Vocês oraram 20, vocês oravam 1 hora, vão começar a orar já 40, 10 minutos para conversar. Chega mais um tempo, vão começar a orar já 20 minutos, 30 minutos. Não, vamos ainda conversar sobre nós, sobre o nosso futuro, o que é que você gosta, o que é que você gosta. E é mesmo já aí onde o diabo começa a entrar. É aí onde os pensamentos negativos começam a entrar. Uhum. Não é que você não vai ter atração, sentir atração por uma mulher, por um homem, isso não é pecado. Porque a gente é humano. Também se você não sentir, tens que orar mais para Deus ativa. Sim, mas há coisas que acontecem no tempo certo. Por isso eu sempre falo, se não tens planos para casar ainda, se não tens uma vida mesmo bem sólida com Deus, não namora. Eu falo sempre assim na minha namorada, se eu pudesse ser solteiro, eu poderia ser. Porque eu digo que às vezes o namoro atrapalha muito.
em alguns contextos. Sim, sim. Estou falando no contexto, eu no meu lado não me atrapalha, mas não assim Não assim muito. muito, sim. Sim, há momentos que eu estou a preparar a pregação, toda hora me enviar mensagem, isso atrapalha. Mas num sentido, por isso que nós devemos se unir com pessoas que têm o mesmo foco que você. Há vários momentos que eu já pensei em desistir de ser cristão. A minha parceira olhou para mim e disse, vamos orar. Não, não quero orar. Tá bem, eu vou orar por ti. Vamos jejuar. Tá, não quero jejuar, eu vou jejuar por ti. Deus sabe, eu também não sou fácil. Mas graças a Deus, eu tenho alguém no meu lado que me ajuda. Por isso que nós quando tentamos nos unir para alguém, primeiro passo, peça a confirmação a Deus. Deus, será que essa é a pessoa certa? E Deus confirma em alguns casos. Por isso que tem a palavra de Deus. Tudo que Deus vai fazer já está na palavra dele. Às vezes, aquela preguiça de nós não querer meditar, não querer buscar mais, porque nós cristãos, infelizmente, só queremos estar mais focados em não pecar, queremos estar mais focados na santificação. Esquecemos de alguns pontos que o diabo usa muito para nos deixar cair. Ok. Eu posso ser o Luís que ora bué, busca bué. Se um dia eu fornicar, a minha intimidade com Deus já não vai ser a mesma. Deus pode me perdoar, isso é que todo mundo tem que colocar na mente. Muitos pensam que não, vou só fornicar um pouco, depois vou pedir perdão, tudo volta ao normal. Não vai voltar ao normal. Não vai voltar ao normal. Você pode continuar com aquele ritmo de oração, mas você próprio vai sentir que aí falta alguma coisa. Você vai sentir que a forma que o Espírito Santo se apresenta para você no momento da oração mudou alguma coisa. Amém. Quando você está mesmo no íntimo com Deus, você sente já, eu digo que cada um, eu acho, né? Eu acho isso. Porque eu estou falando no meu lado. Eu já tenho um toque que eu sei, quando eu estou a orar, sei que o Espírito Santo está aqui. Eu já sinto que não, isso senti, isso, o Espírito Santo está aqui. Por isso que o Espírito Santo tem que ser o nosso melhor amigo. Estás a namorar, coloca primeiro em mente. O foco aí é Espírito Santo. Eu sempre falo assim, você tem que olhar pela tua parceira como uma filha de Deus. E quando você olha na tua parceira como uma filha de Deus, você não vai querer errar com a filha de um Deus. Por mais que você é filho de Deus também, olha sempre nesse ponto. Você tem que começar a olhar o teu relacionamento, não é porque vamos aqui dentro, as pessoas que estão fora não sabem o que nós estamos a fazer aqui. Mas Deus sabe, porque Deus está fora e Deus está aqui. E o relacionamento cristão tem que ser nessa vertente. Eu posso estar num quarto com a minha namorada, nós os dois, meu pai não está, meu irmão não está, mas o Espírito Santo está lá bem atento. Mas fazer o quê, rapaz? Sim, então esse ponto, infelizmente, o namoro, né, que seria algo, porque a Bíblia diz, não é bom que sejam dois, porque quando um cai, o outro levanta, mas infelizmente, muitas das vezes o outro não está aí para levantar, está mais aí para lhe fazer cair. Infelizmente, isso que acontece. Mas também há mesmo bons namoros. Quem quer namorar, namora, mas eu particularmente se digo que se não tens ainda uma intimidade profunda com Deus, não namora. Amém, amém. Pessoal, então é mais ou menos isso. Se não tiveres uma intimidade com Deus, evita pecar, né? É mais ou menos isso. Agora, eu gostei muito. Mas chegamos na nossa hora H, agora terminamos aqui a nossa entrevista com Luís Gabriel. Mas antes de terminarmos, ele vai te dar um conselho. Depois ele vai pregar um pouco, vai falar um pouco da palavra. Pode ser, né? No nosso momento de microfone, ele vai falar um pouco para continuar nos carregar dessa sabedoria. Quando tens a câmera, podes dar um conselho? Dizer que para você que ainda não tens intimidade com Deus, para você que ainda não serves a Deus de corpo e alma, eu quero te dizer que essa mensagem é para você. Olha, o mundo espiritual vai muito além daquilo que a gente pode imaginar. Infelizmente, a gente tem a tendência de querer normalizar tudo. Não normaliza ficar sem orar. Não normaliza ficar sem ter prazer nas coisas de Deus. Não normaliza ficar 2, 3, 4 domingos sem ir na igreja. Eu quero te dizer que muitas das vezes pode ser a tua preguiça, mas também como pode não ser. Muitas das vezes é o diabo que está aí a te impedir. Muitas das vezes é o demônio que está aí a tentar cortar a tua intimidade com Deus. Porque a volta de Jesus está cada vez mais próximo. A gente crendo como não na volta de Jesus, isso não vai mudar o fato. Jesus vai voltar para buscar aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. E aí daquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida. Então, você que ainda não tem intimidade com Deus, você que ainda não conhece Deus,
Você que ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, eu te aconselho a buscares a Deus enquanto há tempo. Enquanto há tempo, larga este pecado. Enquanto há tempo, larga esta prática. Não olha por aquilo que você fez no passado, porque Deus é fiel para te proteger. Por isso que Ele enviou seu Filho unigênito aqui na terra, para morrer por ti, para morrer por mim, provando o seu amor. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus não muda porque você pecou, porque você falhou. Então, enquanto há tempo, vem para Jesus e que Deus te abençoe. Amém, amém, amém. Muito obrigado, Luiz Gabriel. Amém. Então, pessoal, agora chegamos no momento microfone, momento em que o Luiz vai continuar a descarregar com essa unção que ele tem, pregando um pouco. Podemos, né? Amém. Então também fiquem ligados. Este pecado vai te impedir de ver Deus. Este pecado vai te impedir de ser salvo. Este pecado vai te impedir de ser arrebatado. A Bíblia fala em 1 de Pedro 1,15: não vos chamou Deus para a imundícia, mas sim para a santificação. 1 de Tessalonicenses 4,7. Quem medita entendeu. Olha, a volta de Jesus está cada vez mais próximo. E este é o momento que a gente deve procurar estar mais perto de Deus. Este pecado que você esconde, não importa se você é obreiro, não importa se você é pastor, não importa se você é pregador, este pecado que você esconde vai te impedir de ser salvo. Porque o que vai te salvar, o que vai te fazer viver no céu, o que vai te fazer alcançar salvação, não é o cargo que você ocupa na igreja. Não é o cargo que você ocupa na igreja. Não é aquilo que você mostra ser diante dos homens. Porque diante dos homens você pode mostrar ser alguém melhor. Diante dos homens você pode mostrar ser um grande pastor. Diante dos homens você pode mostrar ser uma grande ovelha. Mas o que é que você tem feito por trás disso? Você passa o tempo no altar. O que é que você tem feito por trás disso? Se tu tens uma vida de pecado, eu não estou aqui para te criticar, porque aquele que poderia te criticar, aquele que tem poder para criticar, morreu por ti. Aquele que tem poder para te julgar, deixou toda a glória, toda a honra e veio aqui na terra morrer por ti. Então eu te convido hoje, larga este pecado. Larga este pecado. A Bíblia é bem clara em dizer que o salário do pecado é a morte. Quando você tem uma vida de pecado, você não vai ter outra coisa, você vai morrer. Quando você tem uma vida de pecado, você está sozinho neste mundo, porque Deus não habita no meio do pecado, Deus habita no meio da santificação. Então eu te convido, larga este pecado, não esconda este pecado. Antigamente, os pecados não eram totalmente perdoados, os pecados eram escondidos, mas pela morte de Jesus, mas pelo sangue de Jesus, o pecado passou a ser perdoado. Não tem por que você continuar neste pecado, não tem por que você estar preso nesse pecado, não se prenda nesse pecado. Eu te convido, larga este pecado, peça perdão a Deus. Abandona esta prática, porque Deus é fiel para te perdoar. Sim, Deus sabe que você é imperfeito. Sim, Deus sabe que você erra. Deus sabe que você é humano. Deus sabe que você passa por dificuldades. Deus sabe que você passa por lutas. E são por intermédio desses fatos que você peca. Por isso é que Ele enviou Jesus para morrer por ti. Por isso que Ele perdoa aquele que pede perdão, aquele que confessa e aquele que abandona a prática. Larga este pecado, porque este pecado vai te impedir de ver Deus. Seja abençoado. Amém, amém.